Olá, sétimo ano. Agora nós vamos estudar o próximo grupo dos animais, os anfíbios, tá? Acredita-se que, evolutivamente, tinha uma espécie de peixe que começou a se rastejar para fora da água, tá? E essa espécie, então, foi marcada na história evolutiva como a transição do meio aquático para o meio terrestre. Então, a gente viu que os peixes, eles eram exclusivos do meio aquático, certo? E os anfíbios, ele tem uma parte da vida deles no meio aquático e uma parte no meio terrestre. Então, por isso acredita-se que os anfíbios seria essa transição do meio aquático para o meio terrestre. Então, os anfíbios surgiram depois dos peixes na história. Ou seja, os peixes são bem mais antigos que os anfíbios, tá? A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse grupo. Então, quem faz parte desse grupo, né? São os sapos, né? Que tem essa pele mais seca. Tem as pererecas e as rãs, que têm a pele mais úmida, porque eles vivem em ambiente mais úmido. Tem as salamandras, que é esse anfíbio aqui mais compridinho, tá? Aqui no Brasil nós não temos muitas espécies endêmicas, ou seja, originárias daqui, mas ainda tem algumas, mas é mais comum a gente ter espécies de anuros, que é o grupo dos sapos, das rãs e das pererecas, e tem também, está incluso nesse grupo dos anfíbios, as cecílias, ou as popularmente chamadas de cobras cegas, que elas têm esse formato aqui, parece uma cobra, mas não dá para saber onde é a cabeça dela. Por quê? Porque elas não têm olhos, tá? E a gente vai ver o porquê. Na verdade, essa característica é uma característica bem específica deste grupo aqui da cecília, certo? Já os outros, os anuros e das salamandras, daí eles já têm olhos bem desenvolvidos, e a gente sabe, que a gente estudou evolução, a gente sabe que o ambiente onde eles vivem, eles têm o hábito de vida deles, é necessário enxergar bem. Já é o contrário das cecílias, das cobras cegas, que elas vivem enterradas. Então, a visão não é a principal característica importante, assim, que eles devem ter para sua sobrevivência. Então, a estrutura corporal, de uma forma geral, dos anfíbios. Tá, as salamandras e as cobras cegas, elas têm uma estrutura interna dos órgãos parecidas, tá? Mas a gente usa o sapo aqui para a gente entender mais ou menos, de uma forma geral, como é essa estrutura interna corporal, tá? Eles têm a respiração dos anfíbios por pulmão quando adultos, tá? Justamente o que eu falei para vocês, em determinada parte da vida deles, eles vivem no ambiente aquático, ou seja, os ovos são colocados na água dos anfíbios. E eclode, então, as larvas, que são chamados girinos, eles vivem no meio aquático. Nesse momento da vida dos anfíbios, eles têm um tipo de respiração branquial, por brânquias, assim como os peixes. Tá? Conforme eles vão se desenvolvendo, eles vão crescendo, eles saem do meio aquático para o meio terrestre. Aí no meio terrestre, as brânquias não é mais necessário, né? Então é necessário o desenvolvimento de pulmões. Então na fase adulta dos anfíbios, eles têm a respiração por pulmões. E quando são imaturos, são larvas, eles têm brânquias, tá? No caso dos anfíbios, como eles vivem mesmo no ambiente terrestre, eles ainda vivem em ambientes úmidos, tá? No solo, próximo de lagos, de rios, ainda é ambiente úmido, a respiração, as trocas gasosas do corpo deles ainda pode ser realizado pela pele, tá? Então, além da respiração, os adultos, além da respiração pelos pulmões, eles ainda podem fazer a respiração pela pele, tá? Em relação ao sistema digestório deles, eles têm um sistema digestório completo, com uma boca, com a língua. Essa língua, no caso dos sapos, das rãs e das pererecas, elas podem ter vários centímetros de comprimento, porque o tipo de alimentação é principalmente insetos. Então, essa língua, os insetos voam, os insetos pulam. Então, para capturar esses insetos, essa língua ela sai da boca para capturar esse alimento. Tá? Tem o sistema digestório completo, tem ali o fígado, o pâncreas, o estômago, tem também um baço, que é para o sistema imunológico
desse animal. Então, os anfíbios, eles têm os sistemas mais complexos do que os outros grupos que a gente tem visto até agora, né? Então, perceba que conforme a gente vai olhando os grupos eles vão ficando mais complexos, os órgãos vão ficando mais complexos, com mais funções. E isso equivale ao hábito de vida desses animais. Os hábitos de vida exigem que tenha uma complexidade maior desses animais. Tá? Esses animais, então, eles têm cloaca. Como eu falei para vocês, a cloaca é quando tem o sistema reprodutor e de excreção no mesmo local. Então, eles não têm um local só para excretas e um local só para reprodução. É tudo no mesmo local. Aí é chamado de cloaca. Então, os anfíbios, eles têm uma cloaca, certo? Eles são animais vertebrados, ou seja, tem vértebra, ou seja, tem um crânio que envolve aqui o cérebro. O cérebro deles, claro, é bem diferente do cérebro nosso, né? É um cérebro bem menor, são gânglios, chega nem a ser um cérebro em si, são gânglios nervosos. E tem um crânio ósseo, né, que protege essa estrutura, e tem uma coluna vertebral também aqui, que vai proteger a medula espinhal, que é o sistema nervoso, que vai levar os comandos do cérebro para as outras partes do corpo. Então, essa medula espinhal é bem importante, ela tem que ser protegida, e é protegida por uma coluna vertebral de osso, tá? Ele tem uma bexiga, tem um rim para realizar as excretas também, né? Aqui o rim, ó, esses rins são essas partes aqui mais escuras. Tem a bexiga que armazena essa excreta para ser eliminada somente em meio aquático também. Tá? Então, de uma forma geral, os anfíbios têm essa estrutura aqui, ou seja, tem vários sistemas já específicos para determinadas funções, então eles são um pouco mais complexos que os outros grupos que a gente tem visto até agora. A respiração, então, como eu falei para vocês, os imaturos, eles têm brânquias, e na fase adulta ela pode ter respiração cutânea ou por pulmões, principalmente por pulmões, tá? Na acutânea, por isso que falar, se jogar sal em sapo, o sapo morre. Além de ser péssimo, isso, né? Realmente ele vai morrer, porque a respiração dele é pela pele. E ao jogar sal, areia ou o que for num anfíbio, isso vai dificultar muito a respiração dele. E, consequentemente, vai acarretar na morte desse indivíduo. Então, não façam isso, né? E essa aqui é uma axolote, que é um tipo de uma salamandra, só que ela é aquática. Ela tem essas brânquias aqui, ó. Às vezes a gente vê na imagem na internet, a gente não sabe nem que bicho que é, né? Porque parece até um ETzinho. Mas, na verdade, essas estruturas aqui vermelhinhas do lado são as brânquias deles. É uma salamandra imatura, tá? Ela é totalmente aquática. O adulto, inclusive, também vive bastante meio aquático, tá? Se chama axolote. Aqui tem uma salamandra também, pode ser achada aqui no Brasil. É uma das poucas espécies de salamandras que temos aqui nativas no nosso país. Tem salamandras que são mais comuns, as salamandras são mais comuns em outras regiões do mundo. No Brasil, a gente não tem tantas espécies daqui, tá? Mas essa aqui é uma espécie, a Bolitoglossa, que ela é encontrada na região amazônica, principalmente. Então, os sapos, a diferença de sapos, rãs e pererecas, né? Os sapos, eles têm essa pele mais rugosa, com essas glândulas. Isso aqui é uma glândula que ele usa como um veneno para se proteger de predadores. Então, tem muitos roedores, mamíferos, répteis que acabam se alimentando desse organismo. Então, ele tem que ter uma forma de defesa, uma estratégia de defesa. Então, no corpo do sapo, ele tem várias glândulas, ó, cada pontinho desse é uma glândula, e essa glândula bem grande aqui que acumula esse veneno que atinge geralmente os olhos do predador, e isso acaba sendo muito perturbador para o predador, e ele acaba desistindo de comer esse sapo. Então, é uma estratégia de defesa eficiente para esse grupo, tá? Os sapos também, eles têm a característica de vocalização, ou seja, eles fazem aqueles barulhos, né, de anuros, eles vocalizam, eles enchem de ar esse papo aqui embaixo deles, e ao soltar esse ar, é feito um som. E é esse som que ele utiliza para defender o território, para acasalar, ou para brigar mesmo por uma fêmea.
né? Ou para avisar a algum perigo por perto, que tem algum predador por perto. Então, eles enchem de ar esse papo e ao soltar esse ar é feito um barulho específico. E cada espécie tem um barulho específico, tá? Então, apenas pela vocalização, pelo som de um sapo, é possível identificar a espécie daquele sapo. Isso é bem legal, isso é bem interessante. Isso se chama bioacústica de anuros. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar coisas bem legais, bem interessantes. Tá? Então, os sapos, eles têm essa pele mais seca. Por quê? Porque eles vivem no ambiente terrestre. Quando eles são imaturos, larvos, girinos, eles vivem no ambiente aquático. Ao se desenvolver, eles já vão para o ambiente terrestre e o resto da vida deles eles ficam no ambiente terrestre. Então, eles não têm a pele muito úmida, por isso eles têm essa pele mais seca, mais rugosa, certo? Ao contrário, então, das rãs e das pererecas, né? As rãs, elas geralmente têm essa coloração mais forte. Isso quer dizer perigo. Então, quando o animal ele tem uma coloração muito chamativa, é uma forma, uma estratégia de defesa dele também, de alertar que ele é perigoso, ou seja, que ele tem veneno. Então, as rãs, elas são muito pequenas. Então, elas não têm muitas estratégias de defesa, porque elas são muito pequenininhas, são muito fáceis de predar. Então, a coloração da pele delas é resultado do tipo de substância que ela produz. Então, por exemplo, essa rã aqui, ela produz uma substância que a torna laranja. Essa substância laranja é muito tóxica. Então, se um predador for tentar se alimentar dessa rã, vai se dar mal. Né? Então, geralmente as rãs mais coloridas, elas rãs também, vocês percebam que elas são menores, elas são menos robustas, né? Elas têm uma pele um pouco mais úmida do que a dos sapos, mas nem tanto. E elas têm essas membranas interdigitais, que são chamadas, que são essas membraninhas entre os dedos. E isso auxilia no pulo, no salto que elas dão e também para nadar. Então, elas conseguem ser bem rápidas graças a essas brânquias aqui, tá? Já as pererecas, elas são organismos mais úmidos, porque elas vivem muito próximas de ambiente aquático. Então, mesmo quando adultas, elas precisam viver perto de rios, lagos, e porque a principal forma de respiração de troca gasosa das pererecas é pela pele, é a cutânea. Elas também têm pulmão, mas principalmente elas usam a pele para fazer a troca gasosa. Então, por isso elas precisam estar sempre perto de ambientes úmidos, tá? Então, e além disso, outra característica para diferenciar das rãs e dos sapos, elas têm essas digitais aqui que são como se fossem velcros, que ela se prende nos lugares. Então, é uma característica das pererecas, isso. Essa aqui à direita ela é chamada de perereca de vidro, porque a pele dela é tão fina, que acaba dando para ver aqui os órgãos internos dela. Então, contra a luz, é possível ver esses órgãos internos dela. Tem uma diversidade gigantesca de anuros. Esse grupo aqui dos sapos, rãs e pererecas são chamados de anuros. Tem uma diversidade muito grande de espécies de anuros. Tanto no nosso país, o nosso país o país que é mais biodiverso do mundo, né? Ou seja, o que mais tem diferentes tipos de espécies, principalmente de anuros. Então, temos milhares de espécies de pererecas aqui no Brasil, milhares de espécies de rãs e de sapos aqui no nosso país. Mas no mundo também tem muitas espécies. Então, o grupo dos anuros é muito diverso. Tem diversas cores, tamanhos, estratégias de defesa, ambientes que vivem. Então, é um grupo bem importante para a biodiversidade do planeta. As salamandras, elas são anfíbios que têm uma locomoção mais limitada por ter o corpo mais achatadinho, assim, mas também pelo hábito de vida dela. Ao contrário dos sapos, elas não vivem livremente na superfície, assim, da terra. Elas geralmente vivem escondidas em troncos caídos, em rochas, embaixo de pedras,
tá? Então, elas vivem um pouco mais escondidas. Então, esse formato do corpo delas facilita muito esse hábito de vida delas. Então, perceba que dependendo do hábito de vida, o corpo também vai auxiliar, vai ser vantajoso para ela, né? Então, os tritões são essas salamandras que vivem em ambientes mais secos, ou seja, em troncos, em pé, embaixo de pedras, como eu falei para vocês. E as salamandras, elas são um pouco mais úmidas, têm a pele mais úmida, porque elas fazem respiração cutânea, principalmente, e elas vivem em ambientes mais próximos de rios e lagos, ambientes mais aquáticos. Tá? Também tem uma diversidade muito grande de espécies pelo mundo. No Brasil, a gente não tem tantas espécies diferentes de salamandras e tritões. Mas nos Estados Unidos, na Austrália, tem muitas espécies diferentes de salamandras. Algumas também produzem veneno. A coloração delas também significa perigo. Então, muitas espécies têm essa coloração devido à substância que elas produzem e que acaba sendo venenoso para os predadores. Certo? As cobras cegas, né, ou cecílias, que são chamadas, são esses anfíbios que não têm olhos. Então, percebam aqui, ó, nessas duas imagens, não é possível identificar onde é a cabeça dele, porque não tem os olhos, né? Por que eles não têm olhos? É porque eles vivem, o modo de vida deles é viver enterrado, embaixo da terra, enterrado mesmo na terra. Eles fazem túneis e eles vivem dentro desses túneis durante toda a vida. Tá? Então, não tem necessidade de enxergar, já que é escuro. A principal característica que eles devem ter é células sensitivas no corpo para tentar fugir de possíveis predadores, aves, répteis que se alimentam desses animais. Então, a visão não é importante para esses animais, já que eles vivem a vida toda no ambiente escuro. Então, por isso que a visão é quase nula. Tá? Não é totalmente nula, porque eles ainda percebem a baixa claridade, então, com isso eles sabem se eles estão mais próximos da superfície, se eles estão mais a fundo. Então, a única coisa que eles conseguem perceber é se tem muita claridade ou pouca claridade. Mas formar imagens eles não formam, porque eles não têm estruturas oculares para isso. Tá? As cobras cegas, elas são bem comuns. Aqui no Brasil a gente tem bastante espécies, mas ainda por esse hábito de vida delas, viverem soterradas embaixo da terra, não se tem muitos estudos sobre elas, então não se sabe se a variedade de espécies em diferentes ambientes, tá? Não se tem muitas informações sobre elas. Mas as informações que se tem são essas, que elas vivem enterradas, fazem túneis, elas ficam sob a terra, e por esse motivo os olhos foram atrofiados na evolução, porque não tinham utilidade, certo? Elas se alimentam de insetos, de micro-organismos que tem no solo. A reprodução dos anfíbios. Como eles se reproduzem? Então, tem um adulto, ele acasala, tem um adulto fêmea, um adulto macho, eles acasalam e produzem, então, ovos, vários ovos. Esse acasalamento deve ocorrer na água, justamente para esses ovos ficarem na água, e quando eclodir esse embrião, eclodir um girino, que já vai estar no meio aquático. Ali no meio aquático ele vai se alimentar, ele vai viver sozinho, sem o cuidado do pai e da mãe ali, vai se alimentar, vai se desenvolver. Essa cauda que ele tem para nadar, né, no meio aquático, vai acabar sumindo com o desenvolvimento em adulto, e quando ele começar a desenvolver os membros aqui para se locomover, ele sai do meio aquático para o meio terrestre, e então é chamada metamorfose completa. Metamorfose é mudança. Tá? Então, nesse tempo, desde embrião até começar a sair da água, ele ainda está sofrendo metamorfose. Quando a metamorfose está completa, ou seja, aquela cauda de gino sumiu e os membros estão bem desenvolvidos, ele vai para o meio terrestre. E o adulto, então, vive no ambiente terrestre. Então, o ciclo se reinicia.
Aqui é uma imagem do desenvolvimento dessa metamorfose. Então, aqui o ovo, o embrião, esse embrião vai se desenvolver num girino imaturo, esse girino vai se desenvolver no meio aquático, vai se desenvolvendo, ao passar do tempo, se alimentando. Percebam que a cauda vai diminuindo, os membros vão se desenvolvendo, e quando ocorrer a metamorfose completa, ou seja, a cauda sumir completamente, os membros se desenvolverem completamente, ele sai da água e vai viver no meio aquático. Isso no caso dos anuros, né, dos sapos, pererecas e rãs. Nas salamandras ocorre um processo parecido, e as cobras cegas, esse processo todo ocorre embaixo da terra, tá? As cobras cegas é a única exceção que não colocam os ovos no meio aquático, mas sempre em ambiente úmido, nunca em terra seca. Nunca vai achar cobra cega em terra seca. Sempre vai ser no ambiente úmido, certo? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês realizarem um trabalho de pesquisa, fazer uma pesquisa sobre a saúde pública. Além de estar no planejamento de vocês, do livro de vocês, que tem informações bem importantes, vocês podem e devem utilizar o livro de vocês para essa pesquisa também, tá? É um momento bem propício que a gente está vivendo para discutir isso, para pesquisar sobre isso, sobre a saúde pública, né? A gente está no meio de uma pandemia, então a gente tem muitas informações disponibilizadas para a gente na internet, principalmente. Então vamos utilizar isso de uma forma positiva. Vamos nos informar. E então eu vou fazer uma atividade para vocês pela plataforma Plural, eu vou disponibilizar para vocês ainda essa semana. A data de entrega vai ser dia 3 de julho e vocês vão responder, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder essas perguntas na própria plataforma Plural. Então, vocês não precisam me enviar nada por e-mail, eu vou fazer atividade na plataforma e vocês vão responder na plataforma, certinho? Então, a data limite é até dia 3 de julho, ainda essa semana eu mando para vocês. Então, bons estudos, meus amores, não deixem nada para a última hora e não deixem aulas acumularem, né? Mas vocês estão de parabéns, vocês estão empenhados, eu estou observando, estou acompanhando o empenho de vocês. Continuem assim, que a gente vai conseguir passar por tudo isso juntos. Beleza? Qualquer dúvida é só me mandar um clipe ou então me anotar no caderno e a gente conversa na nossa aula ao vivo. Belezinha, meu povo? Beijo, então, bons estudos para vocês, se cuidem, fiquem em casa, né? Tchau, tchau!